Eu discutia muito com um colega meu, a gente sentava num banco central da nossa cidade, lá em Bauru, e começamos a discutir muito o futuro. O Zico e eu imaginávamos que o Brasil era um país continental, deveria ser um país também gigante na economia, na cultura, no desenvolvimento. Nós não sabíamos, evidentemente, que poderíamos ser os precursores daquilo. A grande mudança da minha vida foi começar a frequentar o Aeroclube de Bauru. Começou a incutir na nossa cabeça algo que normalmente não está na cabeça de nenhum jovem. As pessoas pensam em ser piloto de avião. Ninguém pensa em fabricar avião. Eu decidi pensar em ser engenheiro aeronáutico. Havia um concurso nacional, fizemos o concurso, aí nós dois passamos. Infelizmente, nesse período, o Zico morreu num acidente de um avião da Força Aérea e, resultado, aquele meu confidente, né, meu amigo que a gente trocava, ele foi embora. Me formei em engenheiro aeronáutico, olhei para o diploma e pensei em tudo que tinha acontecido comigo até aquele momento, olhando para aquele diploma. Eu estava com a qualificação certa como engenheiro aeronáutico e apto, portanto, a trabalhar naquele projeto nosso que um dia o Brasil fabricaria aviões. O diretor-geral do CTA me convidou para trabalhar no centro de pesquisas, ainda em São José dos Campos, né? Foi muito difícil esse período, o ambiente era hostil. Nós levamos 4 anos para fazer esse avião, foi uma jornada difícil. Finalmente, no dia 22 de outubro, às 6h15 da manhã, o avião voou. Foi um espanto generalizado. O projeto da Embraer foi aprovado. Pensei em desistir de coisa nenhuma. A palavra desistência quase não consta do meu dicionário. Ninguém consegue subir a escada do sucesso sem se esforçar muito. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu estou surpreso, sinceramente. Muito obrigado. A gente que está muito feliz e muito honrado por ter aqui uma das grandes inspirações para o Brasil, dos grandes líderes que fizeram aí da sua própria vida um exemplo para tantas e tantas pessoas ao longo da sua jornada. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Dr. Osíris, que você é um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma. Vou tentar concordar com isso. E ainda hoje, com 85 anos de idade, o senhor é um grande incentivador e estimulador da educação no Brasil. Os primeiros 85 anos, né? Os primeiros. O senhor fundou a Embraer e é um ícone da indústria e da alta tecnologia, da 4ª maior indústria aeronáutica do mundo, que produz, comercializa e distribui aeronaves para o mundo todo. E o mais incrível dessa história é que essa potência que é a Embraer começou com um sonho de garoto. Dr. Osíris, conta pra gente como é que um garoto transformou um sonho em uma grande corporação como foi a Embraer. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado por esse destaque. Eu nem sei se eu mereço isso, mas muito obrigado. Mas, na realidade, essa sua pergunta é uma história que durou mais de 40 anos. 40 anos de trabalho, de sonhos, de buscar caminhos,
errar, acertar, sofrer, ver muitos companheiros perderem a vida nesse processo. Mas hoje nós estamos fabricando aviões que, em consequência disso, que estão voando em mais de 90 países do mundo. As melhores linhas aéreas do mundo estão comprando os nossos aviões porque são os melhores, justamente porque foi isso que nos moveu. Eu me lembro, para responder a pergunta direta, eu vou falar numa data que todo mundo vai se assustar, porque, por incrível que pareça, eu já tive 15 anos, né? Muitas pessoas podem não acreditar, mas quando nascemos, eu falo nós porque éramos dois amigos, infelizmente um dos meus amigos morreu na estrada desse processo, mas nós dois começamos a frequentar o aeroclube da nossa cidade. Você insistiu muito nessa questão da gaiola, e realmente nós vivemos numa gaiola. Nós dependemos do meio onde a gente vive, e às vezes esse meio é uma gaiola. E foi justamente no aeroclube de Bauru, visitando o aeroclube, ocorreram duas coincidências que me fizeram pensar. Eu tinha apenas 15 anos nessa época, tinha um professor que era fã do Santos Dumont, sempre contava historinhas de Santos Dumont. Eu saía do aeroclube, das aulas desse professor, ia para o aeroclube de Bauru e via que todos os aviões do aeroclube eram importados. Esse professor, fã do Santos Dumont, contava a história do Santos Dumont e eu ficava me perguntando, naquela época, fazia 40 anos que Santos Dumont tinha voado com mais pesado que o ar, e ele foi voar em Paris porque ele não conseguiu fazer o voo aqui no Brasil. E eu ficava me perguntando o tempo inteiro por que o Brasil, um país gigante, um país continente, precisando do avião para as comunicações e tudo isso, importava todos os aviões quando tivemos um pioneiro do calibre de Santos Dumont, que fez o voo do mais pesado que o ar lá em Paris em 1906. E foi aí que em 1945, 46, 40 anos depois, que eu comecei a pensar realmente o que eu precisava fazer. Foi colocada aqui uma frase que eu sempre insisto, que a escada da vida às vezes pode ser íngreme, difícil, com degraus grandes, mas nós temos que começar pelo primeiro passo. Então comecei a fazer o planejamento da minha carreira. O que eu queria ser? Sem dúvida nenhuma, eu pensava ser engenheiro aeronáutico. O Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica naquela época. Então decidi começar pela Força Aérea. E a Força Aérea tomou uma decisão absolutamente visionária no Brasil, criando o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E, de repente eu me senti na Força Aérea, já graduado como oficial de aeronáutica, que a Força Aérea estava oferecendo solução para algo que eu tinha pensado anos antes. Veja como é importante a ação da sociedade no sentido de preparar o caminho para que a gente possa, como você falou, sair da sua gaiola. E foi exatamente aí que, depois de muitos anos de tentativa, eu consegui autorização para prestar um concurso para o ITA. Passei nesse concurso, sinceramente não sei como, foi um esforço gigantesco, mas eu ganhei uma bolsa da Força Aérea também. E aí vem o que eu sempre insisto, que a educação transforma. E realmente o processo de transformação pela educação foi muito grande. Foi aí então que um determinado dia eu percebi que estava com a qualificação certa e comecei a pensar em que avião nós íamos fabricar. Porque não podia ser qualquer um. Nós tivemos muitos pioneiros importantes depois de Santos Dumont, mas nunca conseguiu fazer um empreendimento de sucesso. E realmente, na busca das respostas a essas perguntas, que são muitas, né, eu estou falando aqui em períodos de tempo relativamente altos, mas aí eu descobri que eu tinha que fabricar um avião que não oferecesse atrativo nenhum para a concorrência, porque se fôssemos entrar diretamente à concorrência com quem quer que seja do mundo, nós perderíamos. O Brasil é um país muito difícil, hostil para com os empreendedores. Nós não acreditamos que o empreendimento possa ter sucesso. Vivemos na gaiola, como você fala. Né? E é muito difícil convencer pessoas de certos projetos que a gente tem na cabeça. E foi aí que
eu descobri, por acaso, que havia um avião diferente que eu podia fazer, que era objeto de mofa, até de brincadeira dos grandes fabricantes mundiais, que estavam fabricando os grandes aviões a jato. Isso tinha feito, como os Estados Unidos, por exemplo, perderam 2.400 cidades que tinham transporte aéreo regular por causa do advento do motor a jato, com velocidade mais elevada. Os aviões não podiam operar mais dos aeroportos pequenos. E me bateu a ideia de que se nós fizéssemos um avião menor, que pudesse atender as pequenas cidades, nós estaríamos perto de um mercado imenso. E a sorte foi uma sorte grande, porque todos os grandes fabricantes mundiais, naquela época não existia Boeing, não existia Airbus, mas tinha umas outras companhias, todos eles riam de nós e diziam que não ia dar certo. E quanto mais eles riam, mais nós gostávamos. Porque dizíamos que se nós tivermos sucesso, esses caras não vão ser nossos concorrentes. E então nos deram um espaço livre para que nós pudéssemos, dentro da colocação aqui, livres para voar. Nós fizemos nosso primeiro protótipo, que apareceu no filme da decolagem, do dia 22 de outubro de 1968. Foi um espanto generalizado para São José dos Campos, né? Um espanto quando descobriram que nós tínhamos feito um avião, e tiveram um espanto muito maior quando o nosso avião pousou. Disseram, puxa, esses caras fizeram um avião que decola e pousa, olha que coisa extraordinária, né? E foi aí então que nós começamos a fazer o avião da regional. Tivemos ajuda, muita ajuda, de colegas meus da Força Aérea. Eu diria que nós devemos à Embraer, à Força Aérea. Se a Força Aérea não tivesse participado do processo, nós não teríamos tido sucesso, o que significa que o governo não pode estar distante do setor privado. Nós temos que estar juntos, todos juntos, para fazer a riqueza do país. E foi aí, então, que, trabalhando nessa direção, vivendo boas coincidências, não vou contar tudo para não alongar demais aqui a minha colocação, mas, sem dúvida nenhuma, eu sempre brinquei comigo mesmo, dizendo que só tem sorte quem vai. E realmente, num domingo de manhã, nós estávamos trabalhando e por um incidente lá, o presidente da República pousou no aeroporto onde nós estamos trabalhando. E eu tive a oportunidade de fazer uma lavagem cerebral na cabeça do presidente para nos ajudar a criar uma companhia que pudesse fabricar aviões. E foi assim que, em 26 de junho de 1969, em Brasília, nós conseguimos aprovar um aporte de capital que nos permitiu dar partida na fabricação dos nossos aviões. Tivemos a certificação americana, deu um trabalho muito grande, trabalhamos bastante. Em 78 nós conseguimos a certificação americana, e aí os americanos, ao contrário de nós, os brasileiros, que não aceitamos o nosso primeiro avião, o Bandeirantes, os americanos adoraram, porque esse avião fazia o que eles queriam, ser transportados. Os brasileiros reclamavam que o avião era quente, era primário, coisa dessa natureza, mas os americanos disseram, não, mas ele leva onde a gente quer. Quer dizer, um pragmatismo que eu gostaria que o nosso povo brasileiro tivesse também. E como resultado de tudo isso, daqueles voos, daquelas decolagens, nós começamos a exportar para os Estados Unidos inicialmente, com a coragem de saltar o nosso mercado para fora, fomos para a Europa. Tivemos um sucesso extraordinário na Austrália, na Nova Zelândia, vendemos centenas de aviões, fomos fabricando novos modelos, fomos aperfeiçoando. Hoje nós temos aviões voando no mundo inteiro sob requisitos internacionais extremamente estreitos, com uma competição muito séria, complexa, mas estamos vencendo. Quer dizer, mostrando que o sonho pode ocorrer para qualquer um. No meu caso particular, eu digo que o sonho que eu tive quando eu tinha 15 anos, hoje é uma realidade muito maior do que aquele sonho, porque eu jamais imaginava que nós pudéssemos chegar aqui, que pudéssemos estar aqui perante vocês contando essa história, mas mostrando que nós precisamos acreditar. Eu brinco muito quando vejo passageiros de avião, parece que existem só 2 tipos de passageiros de avião, né? Os que têm medo de voar
e os mentirosos. Quer dizer, são os dois tipos de passageiros. Mas, sem dúvida nenhuma, a mobilidade mundial pede realmente que se voe muito. Nós estamos no mercado da aviação regional. Essa aviação regional tem muito que crescer. Quando nós vemos Airbus e a Boeing dizendo que vamos fazer milhares de jatos para atender as grandes cidades, nós vamos ficar nos nossos aviões e vamos atender cidades médias, economicamente ativas, que são muito maiores do que o mercado dos grandes aviões. E tenho certeza que tanto o Airbus como a Boeing estão perto de um muro que eles vão ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Para nós, esse muro está muito mais distante, nós estamos num mercado muito melhor que o deles. E, para a felicidade nossa, eles não entenderam isso. Eu não vou contar muito disso aí, porque, de repente, tem alguém aqui que começa a pensar no nosso mercado e vai fazer concorrência para nós. Só voltando um pouco para trás aqui, nesse dia de domingo, doutor Osíris, o Bandeirantes, o senhor estava lá em São José dos Campos, no domingo de manhã, 7 horas da manhã, fechou um aeroporto próximo e o presidente da República teve que alternar o voo e desceu no seu aeroporto. E ali você fez aquela lavagem cerebral mostrando o Bandeirantes, que foi a primeira aeronave construída pela Embraer, e ele voou? Ele voou no avião aquele dia? O presidente, naquele dia, chegou a fazer o voo contigo? Não. Nós não esperávamos, né? Nós estávamos trabalhando, porque nós estamos trabalhando domingo, nós sempre trabalhávamos muito sábado à noite, domingo. Eu paguei um preço muito elevado, praticamente não vi meus filhos crescerem, mas realmente nós estamos trabalhando domingo de manhã, de repente o presidente da República chega, não tinha ninguém com ele, estava praticamente sozinho, e realmente aí eu pude fazer a boa lavagem cerebral na cabeça dele para mudar a política do governo e o governo colocar dinheiro numa empresa privada. Doutor Osíris, o senhor é a prova de que voos mais altos podem decolar. Um sonho que surgiu lá na Avenida Rodrigues Alves, junto com o seu amigo Zico, né, que poderia parecer até alto demais, mas não impossível. E o senhor tem uma frase que nós gostamos muito, que é: não basta sonhar grande, nós temos que sonhar enorme e acreditar sempre. O que de fato te motivou a não desistir do sonho de fabricar aviões, mesmo com as turbulências encontradas no meio do caminho, que não foram poucas? Bem, sempre é convicção, é luta, é o espírito de poder sempre ser o melhor e fazer o melhor. Lá em Bauru, minha terra natal, tinha uma loja no caminho da escola, que quando ia de manhã, e uma vez o gerente da loja colocou uma placa da vitrine, e eu parei e fiquei vendo a placa por muito tempo. Na placa estava escrito: aqueles que não pararam avançaram tanto que jamais podem ser alcançados. Quer dizer, e aquilo me motivou enormemente. Então foi naquele momento que eu comecei a me instruir, dizendo o seguinte: os que desistem não conseguem avançar, não pode desistir. Muitas vezes nós olhamos na frente com obstáculos bastante grandes, mas podem ter certeza, se houver uma persistência, esses obstáculos podem ser afastados. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu queria insistir num ponto particular. Aliás, eu gostaria de agradecer de estar aqui na Câmara Americana, porque eu hoje estou aplaudindo aqui do coração o povo americano. O povo americano acaba de eleger o presidente Trump dos Estados Unidos. Guardem na cabeça, 9 de novembro, eu vou dizer, o mundo começou a mudar. O presidente Trump, com a liderança dele, não depende de ninguém, fez a campanha absolutamente sozinho, não é devedor, e ele iniciou um processo de acabar com os geradores de pobreza. O mundo hoje está dominado por políticos que fabricam pobreza. Ele lançou um programa de fazer riquezas. Quem não acompanhar vai ficar para trás. De modo que, momento de mudanças. Eu acho que nós estamos hoje num dia de feriado mundial, sinceramente, porque estou absolutamente convencido que nós estamos mudando
o mundo está começando a mudar por ação desse grande líder americano que acaba de ser eleito. É uma proposição como aquela proposição que eu fiz a mim próprio quando tinha 15 anos, queria um dia fabricar aviões. De modo que vamos trabalhar nessa direção e acreditar que o processo de destruição da riqueza terminou. Nós estamos começando agora um processo de fabricação de riquezas, que realmente o mundo parece que está engolfado nessa situação de criar pobres, o mundo inteiro, com redes de imigrantes sofrendo terrivelmente. E isso, o povo mundial não merece isso, e nós podemos participar do processo. De modo que eu vejo hoje, pode ter gente aqui que discorde, é claro que absolutamente isso pode acontecer, mas se preparem. O mundo vai começar a enriquecer justamente por ações que o povo americano está nos dando de presente hoje. Eu hoje me sinto cumprimentado, gostaria de abraçar cada americano que eu encontro pela minha frente e dizer muito obrigado. Vocês, novamente, estão empurrando o mundo para frente, e é por aí que nós temos que caminhar. Um mundo inteligente, culturalmente avançado, produtos avançados. Olha, sinceramente, eu não contenho o meu entusiasmo do dia 9 de novembro, agora de 2016. Demorou muito tempo que isso pudesse acontecer, mas agora está acontecendo e só resta a nós agora nos arrumarmos. Maravilhosamente, hoje a Bolsa de Nova York, as bolsas europeias caíram. Esses caras vão cair juntos, pode ter certeza. Quem produziu isso vai falhar junto. Eles não acreditam como eu, em particular, estou acreditando. Infelizmente, eu já estou no final da minha vida, vou poder contribuir pouco. Mas o que eu puder contribuir para que esse novo processo de construção de riqueza, e corajosamente feito pelo Trump, e agora com suporte do povo americano, mesmo marginal que tenha sido o resultado da eleição, tenho certeza que o mundo está iniciando um projeto de fabricação de riquezas, e é isso que nós precisamos. Olha, parabéns para o povo americano, parabéns pela eleição do novo presidente, e vamos nos preparar para viver num mundo novo. E que nós que estamos aqui, cada um de nós, vamos dar uma contribuição nessa direção. E vamos em frente. Né? Doutor Osíris, dentro da história, a gente sempre é muito impactado por pessoas que nos inspiram. E o senhor é um agente de inspiração e transformação na vida de muita gente ao longo da trajetória. Muitas pessoas se inspiraram no senhor. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: quem foi a sua grande inspiração que o senhor olhou e falou, esse era um líder em que o senhor se inspirou ao longo da sua trajetória? E queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui também para os jovens profissionais que estão cheios de sonhos, quais os passos que eles devem aí realizar e devem fazer para conseguir atingir os sonhos que cada um deles tem para a sua vida profissional. Bem, a inspiração, eu tenho a impressão que pela história que já foi contada, ela está absolutamente clara. Né? Quando eu olho hoje a Embraer, faturou ano passado da ordem de 16 bilhões de reais, tem 20 mil empregos no Brasil e no mundo. Nós temos uma presença mundial, criamos uma marca no campo de aviação respeitada, de uma companhia que está levando o sonho brasileiro para o mundo todo. De modo que isso aí sempre foi uma inspiração muito grande. É claro que eu não podia imaginar que isso iria acontecer. Eu tenho certeza que cada um que começar um negócio não sabe o que vai acontecer pela frente, mas está nas nossas mãos de fazer com que a coisa cresça. E essa inspiração veio é claro, uma coisa muito importante na vida de cada um de nós, que é o amor pela aviação, pelo voo. E a liberdade de voar, nós estamos vendo aí nas projeções, a sensação de ficar acima das nuvens, vendo as formas que elas têm, passar sobre elas, vencer obstáculos. Isso é uma beleza espetacular que pode encher o coração de cada um de nós. Eu voei muito na Amazônia, em particular, num hidroavião antigo, que era até muito barulhento, que hoje contribui para
para minha audição ser bastante deficiente, mas sem dúvida nenhuma, isso criou isso que a gente sonha de voar, que é justamente a tese de que nós estamos aqui. Porque o sonho de voar pode ser extrapolado para todas as outras direções, como você, Flávio, colocou, e que pode inspirar cada um de nós. Agora, inspiração realmente, confiança, transparência, construção de equipes, fazer amizade. Outro dia eu assisti pela internet uma exposição que foi feita lá em Stanford, na Califórnia, por um professor, onde ele dizia que relacionamento é importante. Fizeram conexões, estudos de muito longos anos, chegando à conclusão que o relacionamento é justamente o que aumenta a longevidade, talvez seja por causa disso. Eu consegui criar grandes equipes, pessoas absolutamente inteligentes e dedicadas, e tudo isso me inspirava permanentemente, porque era uma relação de causa e efeito. Quer dizer, nós provocávamos uma atmosfera de confiança e recebíamos como resposta confiança. Quer dizer, criando um ambiente absolutamente diferenciado. Gente de talento, usando o melhor do seu talento para que pudesse fazer melhor. E sempre motivados pela vontade de fazer produtos que pudessem ser seguros, eficientes e pudessem trazer resultados contribuindo para o desenvolvimento mundial. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos aqui, podem ter certeza que milhões de passageiros do mundo estão embarcando em nossos aviões em várias cidades do mundo e levando esse pessoal para fazer novos negócios, abrir oportunidades, mandar os filhos para a escola, criarem famílias vencedoras também. Quer dizer, é um processo que tem um início, acaba como se fosse um rodamuinho e avançando para o futuro com extremo bom resultado. De modo que isso aí não tem substituto. Quer dizer, nós temos a semente, como o Flávio colocou. Uma boa semente plantada no deserto não dá coisa nenhuma. Quer dizer, nós temos que pegar uma boa semente, pegar um terreno fértil e cabe à sociedade. Eu gostaria de colocar um ponto em particular que gostaria que guardassem nas cabeças. Já imaginaram, acho que todos já ouviram falar do Alfred Einstein, o grande físico alemão. Ele, se tivesse nascido, por exemplo, no interior da África ou no interior do Brasil, certamente não seria o físico que nós conhecemos. Ele é o físico que nós conhecemos porque ele nasceu na Alemanha, onde a física oferecia o terreno fertilizado, como você mencionou, com a amplitude necessária para colocar uma grande árvore. É um dos homens mais inteligentes que já apareceu até hoje. E o resultado, ele só apareceu justamente porque o meio onde ele estava permitiu isso. Isso me leva a uma frase que eu insisto muito: só nasce um sábio numa sociedade sábia. Então, o que nós temos que fazer realmente é preparar essa sociedade sábia. Vamos fazer o melhor que a gente pode pela educação. No Brasil, ainda nós temos falhado muito no processo educacional, nós temos 70% de semi-alfabetizados e analfabetos, e não é com essa mão de obra que nós vamos fazer o grande país que nós sonhamos. Quer dizer, de modo que investimentos em educação, que nós possamos lutar bastante para que cada jovem tenha a melhor qualificação possível no mundo inteligente e culturalmente avançado. Nós temos que tomar essas providências o mais seriamente possível. E essa é a razão, depois que eu deixei a Embraer, eu não tenho mais nenhum cargo na companhia, nada disso, mas depois que eu deixei a Embraer, comecei a me dedicar à educação, porque eu vejo que a Embraer é uma filha direta da educação. Sem a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, iniciativa que eu mencionei da Força Aérea, não teria acontecido, nós não estaríamos aqui discutindo isso e falando isso nesse 9 de novembro, que eu insisto novamente, um dia que vai ser inesquecível para nós, como o começo de um processo de construção de riqueza e acabar com esses políticos, de modo geral, que têm participado conosco aqui, mas da fabricação de pobreza. Quer dizer, nós temos que mudar isso e o processo de mudança agora está nas nossas mãos. De modo que eu insisto bastante que essa motivação não nos abandone nunca.
Nós temos que construir riqueza, construir felicidade para as pessoas, de modo que todo mundo possa ter uma vida melhor, uma família melhor e ter uma felicidade que cada habitante da Terra tem todo o direito de poder desfrutar, e a sociedade não deve impedir isso, ao contrário, deve estimular para que isso possa ocorrer. Doutor Osíris, o senhor já foi presidente da Petrobras, presidente da Varig, fundador da Embraer, hoje está dentro de um conselho dentro da área de educação, e nós, do Instituto Pará, acreditamos que a única maneira de transformar o Brasil é através da educação. E existe uma preocupação quando a gente pensa que quem tem orientado e gerenciado a educação no Brasil, muitas vezes é o governo, e parece que o modelo ainda não é o ideal. Na sua opinião, como a educação deve ser pensada para garantir um futuro promissor para o nosso país? Bom, essa é uma pergunta que até, eu diria, dá simpósios, né? Uma pergunta bastante grande. Agora, uma coisa, nós podemos afirmar que o nosso país não tem um bom sistema de educação. Nós temos que mudar esse sistema de educação que nós temos e trabalhar institucionalmente para que isso seja modificado. Porque realmente nós temos que dar a cada brasileiro o direito de estar aqui nessa audiência hoje. Porque aqui, cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, não estariam aqui sentados porque se não tivessem passado para a escola. Não é verdade? Quer dizer, o que nós desejaríamos é que cada brasileiro estivesse qualificado para estar aqui nessa mesma audiência. E isso não está acontecendo. Então, nós temos que lutar para que isso aconteça. De modo que o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar institucionalmente. O sistema que nós temos já provou que não funciona. Nós temos 70% de analfabetos ou semi-alfabetizados. Isso é uma tragédia que devia obscurecer a nossa vida, a nossa visão o tempo inteiro, enquanto a gente não pudesse eliminá-la. Porque se não der oportunidade a cada jovem, nós vamos poder falhar. Eu não sei se sentem como eu me sinto, por exemplo, num sinal vermelho parado, vendo uma criança vendendo balinhas para nós que estamos ali à espera que o sinal do vermelho se torne verde. E ficamos olhando, eu muitas vezes fico olhando para essas crianças e perguntando, quando ele crescer, o que ele vai ser? Um grande cientista? Vai ser um sujeito de êxito na sociedade? Não há como. O processo de transformação da educação é absolutamente vital. E, como diz a nossa própria Constituição, diz que a educação é obrigação de todos. Nenhum de nós pode ficar fora desse processo, não só da educação dos nossos filhos, tentar ajudar a educação de outros também. De modo que o processo educacional é justamente transformador. Na minha empresa, o nosso lema é transformar o país pela educação. Muita gente pode dizer, poxa, é um lema presunçoso. Sim, ele é presunçoso, mas nós temos a presunção de dar a melhor contribuição possível para a educação, treinando os professores, melhorando, motivando a todos, criando desafios e fazendo com que a criançada de hoje, que já vem muito mais preparada do que no passado, possa se qualificar da mesma maneira, quer dizer, que nós possamos ter pessoas famosas, líderes, que infelizmente não temos em número suficiente hoje aqui no Brasil, justamente por falha desse nosso processo de ensino. De modo que, eu diria, educação é a palavra mágica que pode nos transformar num país das dimensões continentais que nós temos, da mesma maneira transformar um país tão grande geograficamente como nós temos na área cultural, educacional, produtiva e de criação de riquezas, que eu acho que não tem sentido um país com essa nossa dimensão pensar pequeno. Nós pensamos pequeno demais, e isso por força das nossas lideranças, que também são fracas, muito provavelmente por defeitos no nosso processo educacional. Doutor Osíris, nós ganhamos já, a Golsat, a nossa empresa, já ganhou alguns prêmios, né? Participamos de alguns prêmios. Mas teve alguns prêmios, dois prêmios em especial, que foram os mais importantes, os mais marcantes na nossa trajetória, que foram os prêmios Osíris Silva, que levam o nome do senhor,
que é o Prêmio Osiris Silva do ISAE FGV, lá de Curitiba. E nós ganhamos o Prêmio de Sustentabilidade Econômica e de Sustentabilidade Social através dos projetos que nós realizamos. Em 2013, nós ganhamos o primeiro Prêmio Osiris Silva, e lá na nossa empresa tem uma homenagem para o senhor lá, tem uma frase do senhor, uma caricatura, para que todos os nossos colaboradores se inspirem na sua história e na sua trajetória. É onde ficam nossos troféus, os prêmios, e os prêmios que têm mais destaque são do senhor. Só que quando eu disse de liderança e de inspiração, eu acho que a gente sempre precisa de líderes que nos inspirem, né? E eu quero ler aqui a carta do nosso líder, que mandou em 2013 para todos os nossos colaboradores. O Ricardo, CEO da empresa, mandou uma carta para os colaboradores quando a gente ganhou o primeiro prêmio, primeiro prêmio Osiris Silva. E a carta que o Ricardo escreveu para os nossos colaboradores diz o seguinte: carta ao time da Golsat. Hoje é um dia especial para todos nós. Nós tivemos a oportunidade de participar com muita honra e receber o 6º Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável na categoria Empreendedorismo Econômico. Esse prêmio é um marco na história de todos nós, pois é um prêmio que leva o nome de um dos maiores empreendedores que nosso país já teve a oportunidade de conhecer. Nossos sinceros agradecimentos ao Dr. Osiris Silva. Nos bancos da Praça de Bauru, onde ele costuma dizer que foi seu primeiro escritório, teve a ideia, desde menino, junto com o amigo Zico, de construírem aviões para servir e encurtar as longas distâncias do nosso imenso Brasil. Naquela época, em meio à extrema dificuldade, conseguiu impulsionar a criação da empresa e participou desde a construção do protótipo Bandeirantes até os famosos jatos da família Jet, o qual, coincidentemente, estou voando neste momento em que escrevo esta carta, e que simultaneamente corta os céus do mundo inteiro, servindo mais de 90 países. Dr. Osiris Silva representa a figura nata do empreendedor brasileiro que, diante de uma série de dificuldades, não se abala e faz o negócio acontecer. Tenho a imensa satisfação de dizer que a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no dia 28 de setembro de 2006 foi uma fonte imensurável de aprendizagem e de encorajamento ao empreendedorismo, do qual eu só tenho a agradecer. Nós, da Golsat, trabalhamos em uma missão. Colocamos o ser humano no centro do nosso negócio com o objetivo de levar mais empresas e clientes a contribuírem com a sustentabilidade social. Temos a certeza que estamos colaborando para controlar e educar uma parte dos condutores de frotas corporativas circulantes em nosso país. E isto certamente está ajudando a reduzir as 45 mil mortes anuais nas rodovias brasileiras. Esse é um prêmio que coroa o mérito e o caráter de cada um que está ajudando a construir esta empresa. Meu sincero parabéns e o devido reconhecimento pelo seu trabalho. Parabéns e muito obrigado, Ricardo Imperatriz, CEO da Golsat. O Ricardo escreveu essa carta quando a gente ganhou o prêmio em 2013 e ele encaminhou para todos os nossos colaboradores. E o senhor sempre foi uma inspiração para todos nós desde então. Ele teve a iniciativa de comprar os livros Uma Carta ao Empreendedor, e todos os nossos colaboradores recebem esse livro e eles têm que ler esse livro para entender aquilo que o senhor construiu e fazer com que cada jovem, cada pessoa que está na nossa empresa, eles possam trabalhar com essa missão de empreenderem e de fazerem mais com aquilo que eles têm em mãos, sonharem mais altos. E é por isso que eu queria fazer uma homenagem ao senhor agora. Queria entregar uma singela homenagem do Instituto Parara e queria que o Ricardo lhe entregasse em mãos um troféu, que eu acho que ele é simbólico, mas ele representa toda a nossa gratidão pela sua história, pelo homem que o senhor é, pelo empreendedor que o senhor é, e pela inspiração que o senhor é para as nossas vidas e para a vida de tantas pessoas. Eu queria que vocês se levantassem e dessem uma salva de palmas de pé ao Osiris Silva. Essa é a lenda do Dr. Osiris Silva. Se você quer voar sonhos mais altos, que você se inspire na história desse homem que fez voos muitos e muitos altos.